Apesar de o povo associar Zé Pilintra com isso, ele não tem nada a ver com isso. Na parte negativa da coisa, nunca. Tá? Mas a gente encontra Zé Pilintra ligado à maldade, a roubo, a bandidagem, a coisas que não prestam. Aí nós vamos voltar lá naquela outra explanação nossa, onde o Espírito Harmônico, se você quiser ouvir. Ele, na realidade, ele não é da falange de Zé Pilintra. Mas se você é mal intencionado, com um coração cheio de ódio, você evocar Zé Pilintra, entre aspas, com a ideia toda de maldade, vai aparecer um que vai dizer, sou eu mesmo, é você, que você me chamou por quê? E se você falar Pedro Alves Cabral, vai ser a mesma coisa, que ele vai aparecer e vai dizer que é Pedro Alves Cabral. Porque você está vibrando naquela frequência errada. E ele comunga dessa frequência errada, dessa frequência negativa. Então ele vai se apresentar. Agora, falando de Zé Pilintra, nada disso. Bem ou bem. Então vamos lá. Sim, associado ao arquétipo de malandro. Jogo, bar, etc., como nós falamos. No seu modo de vestir, deixa eu modificar aqui. Tem 3 formas típicas de Zé Pilintra e ele é representado, inclusive, se vocês começarem a imaginar, vocês vão lembrar de terreiros, não sei aqui, mas, por exemplo, para Cambi, eu me lembrei logo de um companheiro lá, tá? As roupas divergem. A roupagem diverge. Trajando terno completo na cor branca, sapato de cromo, gravata vermelha, grenal vermelha e chapéu Panamá de fita vermelha ou preta. Sua fita assemelha-se àqueles livros norte-americanos que meu inglês está horrível, usada pelos Estados Unidos na década de 30 e 40. Bem como na Jurema, no culto de Jurema, que é um culto religioso nordestino, bem forte até hoje, graças a Deus. Camisa comprida ou quadriculada. Lembrei lá de cima de um amigo que o Zé Pilintra usa dessa forma. Com manga dobrada e calça branca dobrada nas pernas. Sem sapato e com lenço no pescoço na cor vermelha ou outras. Traz na mão sua bengala e seu cachimbo. Bem típico de Jurema, cachimbo, Zé Pilintra. Na linhagem dos baianos, das almas, seu Zé Pilintra utiliza roupa de algodão comumente usada por escravos. Chapéu de palha, diferenciando apenas no seu lenço vermelho ou cachecol vermelho e uma fita vermelha em seu chapéu, bem como usa sua bengala. Se alguém começar a lembrar da figura de Zé Pilintra em alguns terreiros, vão ver, com certeza vão ver uma dessas figuras aqui. E dependendo dessa figura, desse traje, ele é oriundo, a sua origem maior é dentro de uma dessas religiões. Ou linha. Ou ele é oriundo da Jurema, ou ele é oriundo Umbanda Carioca, malandro, associado Lapa, malandragem, boemia, ou os baianos, linha das almas. Vamos falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais sobre isso. Falando em Jurema, eu trouxe uma pequena homenagem à Mãe Biú, uma das mães de santos mais antigos que o Brasil já teve. 100 e poucos aninhos, já se encontra na pátria espiritual, tá? E ela fez 100 e poucos anos dançando, jogando, brincando, indo ao centro, cuidando dos filhos de santo, famosíssima no norte do país, norte-nordeste do país, tá? Mãe Biú, Catimbó da Jurema, fortíssimo. Estão quebrando aí.
nossa homenagem à mãe Biú. Olha o cachimbo tradicional de Zé Pilintra naquela região. Algumas lojas de santo aqui no Rio de Janeiro vocês veem. Tá? Hein? Oi? Aqui tem um desse. Aqui tem um. Zé Pilintra? Não, Preto Velho? acho que é da Boca, da Jurema. Ah, da Jurema. Sim. Recados de prostitutas. Sua estatura alta e forte granjeou respeito dos circunstantes. Sua morte seria um mistério. Aos 41 anos foi encontrado morto sem nenhum vestígio de ferimento. Uma das histórias bem contadas que na realidade quase não diz nada. Um cara que praticamente viveu a história de uma grande maioria dos pobres nesse Brasil afora. Aparentemente nada de especial. Outra versão. José Gomes da Silva, olha só. José dos Anjos, já mudamos para José Gomes da Silva. Nascido no interior de Pernambuco, negro forte e ágil, grande jogador e bebedor, mulherengo e brigão. Manejava uma faca como ninguém e enfrentá-lo numa briga era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Os policiais já sabiam do perigo que ele representava. Dificilmente encaravam-no sozinhos, sempre em grupo, e mesmo assim não tinham certeza de não saírem bastante prejudicados das brigas em que se envolviam. Não era mau de coração, muito pelo contrário, era bom principalmente com as mulheres, as quais tratava como rainhas. Segunda história bem contada entre as religiões nordestinas, e encontramos bastante dentro da internet, com uma variaçãozinha ou outra, mas isso aqui é o resumo forte do que nós encontramos de duas histórias, e vamos ver mais outra. Entretanto, nos cultos em Recife, este José não era pilintra, mas José filantra. Pilintra, distorção, né? As pessoas ouvem e pronunciam diferente. Vamos lá, como é que veio chegando até esse nome, se apurou esse nome? Onde seu nome completo era José Filantra. Filantra, o patrono dos mestres juremas. É um dos patronos da religião jurema. É um mestre da jurema. Seria quase o mesmo patamar de um orixá, de tão importante que ele é dentro do culto da jurema. Na Jurema viveu entre os índios, segundo conta na Jurema, e nunca deixou. Zé Pilintra seria sido um filho de um pai de santo famoso na Bahia, filho de um pai de santo famoso. Ah, beleza, mas e aí, qual a importância dele nisso tudo? Não, que ele era um homem que praticava caridade dentro da Bahia, mesmo dentro do terreiro do pai, era um cara dedicado à caridade. Sim, ouvi, escrevi e calhei. Como aluno no Rio de Janeiro, órfão criado no Cais, na Lapa, por prostitutas e malandros. Olha só, isso aqui temos quase igual lá no Pernambuco, na primeira história lá de cima, do José Gomes da Silva, se eu não me engano. Como é que as histórias se misturam? Vem trazendo um pedacinho daqui, de lá, e o povo vai repete, um conta uma história, mistura com a outra, já bota um pouquinho daquilo que ele acha, o outro vai passando e a coisa fica monstro, né? E outras lendas mais, bem como outras verdades, vamos chamar de verdades. Mas não se esquecendo das malandras. Tem malandra. Não sei se aqui na casa trabalha alguma. Trabalha alguma? Não. Temos na falange de Zé Pilintra, Maria Navalha, Maria Quitéria, Sete Facadas, se eu não me engano, também, dentre outras mais. Vamos lá, por que tantas histórias?
nós que continuam, tem início, tem meio, tem fim, são histórias grandes, são histórias de vida, algumas com detalhes importantes para uns, para outros sem detalhes importantes. Vai muito de quem viveu a época, de quem viveu o seu momento. Vamos explicar essas histórias, todas mentiras, porque cada um fala uma coisa, outra fala outra. Vamos lembrar lá de trás, Zé Pilintra não é um espírito só. Temos uma falange de Zé Pilintra, onde centenas e centenas e centenas de espíritos lá trabalham. Cada um com a sua história, cada um com a sua bagagem. E de repente, em algum momento, alguns desses espíritos, trabalhando na falange de Zé Pilintra, se apresentando como Zé Pilintra, contou a sua história. Contou uma passagem da sua história. Então ficou registrado e foi repetido e não bate com um do outro. Ué, mas quem está falando a verdade? Esse Zé Pilintra daqui ou o Zé Pilintra de lá? Afinal de contas, ele é do Nordeste ou ele é do Rio? Depende do espírito que ali está trabalhando como Zé Pilintra. Porque ele traz a sua história, a sua bagagem. Tá? Então todas são verdades. Porque é a história individual de cada espírito que ali trabalha. Alguma dúvida de alguém com relação a isso? Perfeito. Estou correndo demais. Ele vem na linha de esquerda e não é Exu e trabalha. Nós já vimos Zé Pilintra na linha da esquerda, na linha da esquerda. Zé Pilintra não é Exu. Aqui trabalha na gira de Exu? Na gira de Exu. Perfeito. Vamos lá. Ele trabalha na direita, na linha de malandro. Como malandro do bem, sem sentido pejorativo, lógico. Ele trabalha. Se quisermos levar essa área aqui, da área da esquerda, para Quimbanda, outra religião bem injustiçada por alguns. Quimbanda, o cara associa a maldade, a ruindade, e não é nada disso. É uma fatia do bolo que se dedicou ao trabalho nas regiões mais pesadas, com as entidades mais sofridas, mais pesadas. Logicamente tem as suas entidades de luz, com certeza, que são as mesmas que trabalham aqui, trabalham lá, num outro tipo de energia, num outro tipo de vestimenta, mas em prol sempre do semelhante, do resgate daqueles que sofrem, daqueles injustiçados por trabalho de magias e etc. Fica aqui o registro: Quimbanda é uma religião do bem. Então, Zé Pilintra trabalha lá também. Vamos mais? Mestre Julemeiro, no Catimbó ele também trabalha. Diferente, a energia é diferente, a gira é diferente, o ritual é diferente, mas ele está lá para dar o seu recado, trazer o seu axé, trazer a sua ajuda a quem precisa. Está lá seu Zé, como mestre Julemeiro. Baiano. Aqui no Rio de Janeiro não é muito comum você ver gira de baiano. Tem gira de baiano na casa? Não. No meu primeiro terreiro, onde eu comecei a Umbanda, lá nós tínhamos gira de baiano. É uma baianada só. Zé do Coco, acho que a maioria é coco. Coco, coqueiro, sempre vai vender, tem sempre um rolo assim. Um pessoal bem alegre, né? É bem diferente. Eu não sei se vocês conhecem. Tá? Mas é o tal negócio. Eles não trabalham aqui, como é que eles ficam? Eles não trabalham porque é baiano? Tem a fama de não trabalhar? Não, trabalha, gente. Né? Porque ali eles estão transvestidos de baiano. Mas se tiver uma vaguinha para trabalhar no alto-falante, eles vão. Se não dá para consertar o carro, dá pelo menos para empurrar, eles vão empurrar. Vão ajudar a empurrar também. Né? Necessariamente não precisam se apresentar ou incorporar, mas estão aí para ajudar, para colaborar. É isso? E dentre outras linhas mais que vêm para colaborar e a gente não toma conhecimento, né? Não incorpora.
fora, mas estão aí sempre para ajudar. Rapidamente chegou na nossa casa, agora deu sinal, uma falange de hindus. Falei, mas hindu não, banda como é que faz? Bate faquinha. Eu falei, mas bate faquinha. Aquele negócio de cobrinha, religião, eu não entendi aquilo. Estão ali para trabalhar junto, sem incorporar. Vão vir para o tratamento dos espíritos que aqui são trazidos. Vão ter uma fatia, né, de espíritos que vão ser tratados ali por esse grupo espiritual, que necessariamente não vão incorporar ninguém, a gira vai tocar normal, né, e como é uma família, certo? Todos se interagem na luz. Então, cada um no seu quadrado, cada um com a sua energia, vai haver aquela colaboração, e no final o favorecido somos nós todos, que é isso aí que é importante. Achei bem diferente, não conhecia. Aqui tem, mas nessa parte também de tratamento de cura, não é isso? Separados da gira de Umbanda, certo? E agora você imagina eles trabalhando sem ser nos médios e a gira de Umbanda rolando, é mais ou menos isso aí, é isso, né? É a família. Mas vamos lá, perceba a flexibilidade de Zeppelin com essas energias. A mesma entidade, com a mesma vibração, mas com a frequência diferenciada. É a mesma entidade, com a mesma vibração, só que é uma frequência diferente. Como se fossem canais de televisão. As ondas estão aí por toda parte. Se tiver no canal na frequência certa, entra um determinado canal. Se tiver na outra, entra outro determinado canal. Correto? Mas as ondas artesianas, chama ondas artesianas. As ondas artesianas são por toda parte. Tá? Se você bota na Rede Globo, a frequência da Rede Globo ali vai entrar somente dessas ondas artesianas todas, somente a frequência da Rede Globo que vai entrar naquela televisão e ser produzida. Mesma coisa lá. Mesma vibração, onda artesiana. Só que com frequência diferente. No terreiro, na Jurema, na mesa, por que não? Conforme a linha, o terreiro, o trabalho, a necessidade do momento. A falange de Zeppelin para semear seu sangue, ó. Onde estiver precisando, ele está chegando. Vamos esquecer o negativo e o positivo, né? Onde estiver precisando, ele está chegando. Está precisando de sangue, eu estou chegando. É ó, chega. É como um bom malandro, ele sabe se adaptar, né? Isso, beleza, é bom malandro. Isso aí. Atira para todos os lados. Não é isso? Então vamos lá. O que bebe? Água. Malandro do copo d'água. Quem já viu o ponto conhece. Que é o malandro regenerado. Café. Café. Linha das águas. Marafo. Lagochu. Vinho. Em alguns terrenos. A cerveja. Tive a oportunidade de ver, inclusive gelada. Que ela foi ótima. Mas tive a oportunidade de ver. Triste. Mas tem de tudo. A gente sabe que tem de tudo. Né? Isso aqui foi que a gente colheu de mais forte. Pode ser que tenha outras coisas, a gente desconhece. Né? Na nossa casa, por exemplo, é água. Né? Água fluidificada. Olha uma vertente do seu Zé aí, ó. Zé Pretinho, camisa preta. Em vez de branco, preto. Preto, maldade, ruindade, negativo. Nada disso. Um dos representantes dos malandros que se veste de preto. Na linha de Zé Pelinda, Zé Pretinho. Sua vida era a noite, sua alegria as cartas. Os dados, a bebida, a farra, as mulheres e brigas. Jogava para ganhar, mas não gostava de enganar os encalços.
Este sempre dispensava, mandava-os embora, mesmo que precisasse dar uns cascudos nele. Quando ele sentiu que o cara era... Deixa eu ver se tem um termo aqui. Vamos lá, no termo dele. Quando ele sentiu que o cara era muito otário, muito bobo, ele respeitava isso. Some, vai perder teu dinheiro todo. Some, rapaz, estou mandando você embora. Tirava eles da mesa de jogo, tirava eles do meio da malandragem, porque ainda tinha um certo escrúpulo na coisa, né? De não querer enganar aqueles que eram mais Inocente. passíveis de serem enganados, inocentes, como disse o companheiro aqui, né? Então ele chegava até a dar os cascudos em algum deles. Mas ao contrário, os falsos espertos que se achavam mais capazes no manuseio das cartas e nos dados, a este enganavam o quanto podia e os consideravam os verdadeiros otários. Incentivava-os ao jogo, perdendo de propósito, quando as apostas ainda eram baixas e limpando completamente no final das partidas. Caramba, esse cara não fez mais nada além disso. Bem, se tem, eu encontrei. Mas tem, com certeza tem, porque é uma história de vida em cada um desses espíritos que trabalham dessa forma. Então temos aí Zé Pretinho ou Camisa Preta. Temos outras vertentes de malandro, com outros nomes. Vou lembrar, tinha um agora na minha cabeça, eu esqueci. Zé Pilintra é invocado quando seus seguidores precisam de ajudas com questões domésticas, de negócios ou financeiras, e é reputado como um obreiro da caridade e de feitura de obras boas. Seria assim o forte de São Zé Pilintra. A Umbanda é uma religião com seus próprios rituais e estruturas. Sim. Enquanto o catimbó é uma forma regional, porque é regional, é daquela região do país, o forte deles lá do Nordeste, uma forma regional de sincretismo entre os elementos, tantos brasileiros, que mistura tantos brasileiros, europeus, indígenas, portanto, animista, católico e naturalista. Muita erva, muito mateiro, muito índio. Utilizam muito das ervas, inclusive eles tomam, eu diria assim, seria como, quase mal e porcamente comparando o santo daime da religião lá, é o chá da Jurema Preta, uma árvore sagrada para eles. Tá? Então o chá da Jurema Preta é o forte, é o ápice da coisa. Tem toda uma história, tem toda uma magia que não é dada a nós sabermos. É bem sincretismo, bem dentro deles mesmo, bem raiz deles. Não é uma coisa divulgada em livro, historinha por aí, não. É uma coisa fechada. Na Umbanda, Zé Pilintra é um guia pertencente à linha do povo da malandragem. Na Umbanda, seu orixá patrão é Ogum. Já no catimbó é considerado um mestre juremeiro, como eu falei, com o status quase de orixá. Bem forte. Seu Zé chegou para tudo. Para tudo. Seu Zé chegou. Na Umbanda, Zé Pilintra é acreditado como pertencente à linha das almas, cujos seres desencarnados auxiliam no benefício da humanidade como forma de expiação de uma vida anterior de extrema dissipação material. Eu achei essa colocação aqui de um Zé Pilintra que foi entrevistado na internet. Achei interessante. São espíritos desencarnados que trabalham em auxílio, em benefício à humanidade, como forma de expiar as suas vidas anteriores de extrema dissipação material. Então hoje vem para poder lapidar esse lado, ajudando as pessoas a se livrar dessa coisa.
o material. Trazer o homem um pouquinho mais para perto do espírito. Isso mais para dentro da Jurema. Aqui já é aquele papo mole, molengo, né? Mais malandro. O seu linguajar já é um pouco diferente. Majoritariamente, os seguidores de Zé Pilintra concentram-se nos ambientes urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eles também podem ser encontrados no Nordeste do Brasil, entre os catimbozeiros, e nas áreas rurais de praticamente todo o país. Eu não sei se... Eu vou explicar por que isso, eu não sei se eu coloquei. Isso, no final eu explico. Zé Pilintra, tanto na Umbanda quanto no Catimbó, é tido como protetor dos pobres e uma entidade de importância entre as classes menos favorecidas em geral, tendo ganhado o apelido de advogado dos pobres, pela padronagem espiritual e material que exerce. É comum achá-lo em festas e exposições, sempre rindo, sempre sorrindo, sempre trazendo aquele ar de malandragem, e aquele que consegue contornar situações difíceis, dando essa ideia, passando essa ideia para os filhos: olha, vamos movimentar, vamos mexer, vamos ficar parado não, vamos mexer, vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos insistir nos nossos propósitos. Então essa é uma das mensagens de São Zé. Apesar de ter importância religiosa tanto para os praticantes de Catimbó quanto de Umbanda, Zé Pilintra é a entidade originária do Catimbó. Ele é originário do Catimbó. Depois desceu para nós. Quando? Só Jesus pode dizer. A absorção de uma entidade, de uma religião por outra se processou. Olha aqui, como é que veio parar? Quando os grandes centros urbanos do sudeste do Brasil passaram a englobar antigas áreas rurais e estimular a migração de trabalhadores de outra parte do país. E quando veio o pessoal do norte para o Rio de Janeiro com a promessa de emprego, que puderam trazer as suas famílias para a reconstrução, aliás, para a construção da cidade do Rio de Janeiro, a sua grande maioria, logicamente, foi morar onde? Foi morar nas regiões suburbanas, onde que eram áreas rurais. Então trouxeram as suas famílias e com isso trouxeram a sua cultura, a sua religiosidade, as suas ideias. Olha aí o rezador, as rezadeiras que vieram do norte do país, do nordeste do país, que a gente está em extinção. As rezadeiras estão em extinção. Minha filha disse que se lançou agora, ela está até lendo um livro de um pesquisador que saiu para esse Brasil a pesquisar as rezadeiras benzedeiras e fez uma coletânea de orações, preces e de rezas que as pessoas rezam nesse interior desse país afora aí, com o que? Com ervas, com terço, com copo d'água, com sal, uma infinidade de instrumentos que as benzedeiras e benzedeiras desse país utilizam, e trazendo essa coisa para a gente poder não deixar morrer, que é a fé pura do povo, é a oração, é a prece, é a reza. Rosimério é oriunda dessa banda de lá, né, Rosimério? Sim. Benzedeira, rezedeira, espinhela caída, mal olhado, quebranto e outros nomes mais. Garim de arruda, garim de erva. Não, pega qualquer matinha, pega uma matinha aí, né? Copo d'água, terço. Eu tive a oportunidade de... A avó dele foi a última rezadeira que eu conheci. Ela rezava com dente de alho roxo. Aí, tá vendo? Uma característica. Não conheço, não sou nenhum conhecedor, mas é a primeira vez que eu ouço. Ela era de Sergipe. Sergipe. Muitos filhos ela? O filho é o pai dele e mais 8. Quem é o mais novo? O tio Jorge tem 40 e poucos anos. Ele não recebeu. Ano
Contam as tradições que é o filho mais novo. Contam. Minha mãe não passou. Contam as tradições. A avó da minha mulher também ia passar para mim, só que não deu tempo. Ela faleceu e não passou. Minha mãe nunca passou para ninguém. Oi? Minha avó passou para minha mãe partiu e não passou para ninguém. E isso está acabando. Já viu perguntas? Podemos abrir, à vontade. Gente, quem quiser fazer perguntas agora nesse primeiro Não, é a qualquer momento. aqui, ó, a qualquer momento, tá? Sem problema. Está aberto as perguntas aí. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Eu vou. Eu queria contar uma coisa. Pode Eu queria contar, falar não, dos pode contar. sacristãos de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde não se pode falar em nada de magia. Interiorzinho mesmo. Sacristão à noite, ele todo dia, alguns dias da semana à noite, ele sai para um cantinho que tem lá onde se faz uma vaquejada uma vez por ano. Ele vai para um quartinho que tem lá e reza o povo que vai tudo escondido na escuridão. Você morre de rir. De repente você vê correndo, se esconde atrás do poste, na escuridão lá do cantinho. Você, o que é aquilo ali? É o povo que está vindo para rezar, mas tem vergonha dos outros ver. Que o padre não fala o nome deles na missa. Estou sabendo que estão rezando. E é o próprio sacristão que reza. Copinho d'água, eu estive lá. Isso Tá? quando eles não dão uma cachaçinha pro Zé primeiro, né? Não vi, não vi. Eu vi assim, um palitinho de. Está moderno. Um palitinho desse incenso indiano, fininho, é o que ele utiliza. E um copo com água. Onde foi isso? São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Maranhão. Bem interior. Mas eu tive a oportunidade de sentar lá e ele rezar. O cara vê muito, mas ele não sabe explicar. Ele só diz que recebeu do pai que ele tem que passar, inclusive era uma filha, que ele disse que teve uma filha dessa de temporão, e ele falou, gente, eu vou ter que durar mais um pouco, ele já está de idade, vou ter que durar mais um pouco para eu poder passar para minha filha. Eu pensei que era para um outro que já está grandinho, eu já ia passar, veio um temporão. E eu tenho que esperar. Tem porquê. Segundo a tradição dele, tem que ser por mais novo. E era uma temporona. Inclusive ele está vivo, eu já soube que ele está vivo. Toda vez que eu vou lá, que é muito raro, eu sempre vou lá, mas só que eu não vou escondido, eu já vou e vejo a turma escondida ainda. É interessante. Faz obsessão e tudo. Então, gente, como foi passado, a gente já viu. Veio carregado pelos imigrantes, né? Esse povo que veio descer do norte, do nordeste, para o sudeste, para trabalhar. Nessa roda toda final, quem é Zé Pilintra? Ele diria, na Jurema, sento-me à mesa, tomo a bebida sagrada, trago a força do herveiro e o axé da pagelança. Na encruz eu trabalho, cruzo e risco ponto. Bebo e solto gargalhada. Na baianada eu puxo minha peixeira, quebro o coco e dou meu saravá. Sou branco, sou pretinho, sou negro e faceiro, que caminho o mundo inteiro sempre a trabalhar. Sou malandro, sou Exu, sou mestre de Jurema, sou o que você quiser. E agora, quem sou eu? Zé Pilintra, com certeza, um espírito à parte. O tipo O que nós falamos, que o companheiro lá ilustrou com a sua ideia. Está em toda parte. Onde precisar, ele está chegando. Já vi Zé Pilintra chegar na gira de Preto Velho, na de Exu, eu não vi de criança, mas já vi de Preto Velho, de criança, e aonde precisar. Chegou, tem um porquê, um pra quê. Se a casa é firme, deixaram passar, o guia responsável da casa deixou passar, vamos ouvir o que ele tem a dizer. No Nordeste, para tudo. Não sabe nem dizer nada. Chegou, parou tudo. Fala, seu Zé. É o mestre. É o dirigente da reunião naquele momento. Chegou e ele toma conta de tudo. Né? Então, gente, Zé Pilintra não é Exu. Zé Pilintra, falange Zé Pilintra, composta de centenas e centenas de espíritos que ali trabalham. Cada um com a sua história. Um nasceu no Cais do Porto, outro foi criado por prostituta, outro teve pai e mãe, estudou em colégio interno. Por que não? Por que não? A condição para trabalhar na linhagem de Zé Pilintra no astral não deve ser filho de prostituta, ter sido criado de prostituta no Cais do Porto, nem ter sido malandro no Rio de Janeiro. Acredito piamente que as condições para trabalhar numa falange dessa sejam outra totalmente diferente. Agora, a vida que ele teve, que as condições
do mundo lhe impôs, não pode ter modificado o coração dele, tem que ter sido bom. Não adianta você ter sido criado num apartamento no alto da Avenida Vila Sul, no Ipanema, Leblon, e um coração péssimo. E você no alto, no fundo de uma favela, jogado debaixo de uma ponte, mas com um coração bom. É isso? Então, a condição para pertencer a uma família espiritual dessa vem sempre do coração do bem, e não no exterior, onde você foi criado, da onde você veio, se é natural do estado X ou Y, Z. Então, por isso, diversas histórias de Zé Pilintra. Não são mentiras. Você perdeu, não estava aqui, mas eu falei, são as histórias dos espíritos que ali trabalham. Então, em algum determinado momento, contaram, as pessoas decoraram e foram passando para frente. Então, cada uma tem a sua verdade, a sua história. Porque são espíritos que ali estão diferenciados. Muito mais coisa, mas muita bobagem, muito absurdo, que eu prefiro não mencionar. Tá? Alguma pergunta de alguém? Né? Chegou, pode responder. Posso? Não, é justamente. Fala. Para ver se anima o povo aí, fazer perguntas. Bom, eu cheguei agora, né? Que eu tive que sair para resolver um problema, graças a Deus, para tranquilizar todos, não foi nada demais, tá tudo bem. Seu Zé foi comigo. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, Zé Pilintra não é Exu, ok. Mas na Umbanda, pelo menos na nossa casa, eles vêm através da gira de Exu. Porque na nossa casa, no nosso terreiro, nós não temos a gira de malandros, ou a gira de Zé Pilintra, como em algumas casas mais em São Paulo existe, né? Hoje no Rio também tem. Hoje em dia no Rio acho que é mais festa, né? Festa de malandro, enfim. A falange de Zé Pilintra, no Tuege, eles trabalham junto com a falange de Exu, dentro da falange de Exu, né? Então, isso aqui me responde? Vem aí para mim. A flexibilidade da entidade, com a mesma vibração, mas com frequências diferentes conforme a linha que ele chegue. Que vai se adaptando dependendo do trabalho do terreno da gira. Entendi. Certo? Ele é a falange que se assemelha ao sangue, serve para todos. Entendi. Onde ele chegar, está chegado. Se aqui não tem a gira de Exu, ele vai chegar e trabalha da mesma forma. Trabalha na linha de esquerda, na linha de quimbanda. Trabalha na linha de direita, na gira de malandro. Na gira de Exu. Ou se criarem uma gira de malandro somente no terreiro para Zé. Certo? Seu Zé. E as malandras, eu estava falando, tem as malandras também. Tá? Eu perdi uma parte. Tem as malandras também. Dentro desse contexto, né, de falando dele, da energia de malandro. Energia de Zé Pilintra. Energia de Zé Pilintra, desculpa. São várias histórias dentro de uma falange, né? Vamos dizer assim. Porque são espíritos que ali estão. Mas existe uma característica única que eu percebo em todos os que baixam, os que vêm vibrando aqui no médio, que é a própria malandragem. Sim, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, porque você tem o malandro baiano, que nós inclusive já descrevemos ali. As roupas são diferentes, as roupas quadriculadas, manga comprida, calça dobrada, outros já terno Panamá, não, terno de linho, chapéu Panamá, tá? Outros chapéu de palha, cada um de uma região, oriundo de uma região. Mas Jurema, lá para o Catimbó, Baiano na Bahia. Da região é uma característica de se Sim. trabalhar, né? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. Julinha. Peraí, Julinha, peraí. Eu acho que eu não vi isso. Aqui. Porque nunca fica muito claro para mim. A falange, os malandros trabalham na falange de Zé Pilintra ou Zé Pilintra trabalha na falange de malandros? Porque o único malandro que eu já conheci foi Zé Pilintra, eu não ouvi falar em outro. Sim, vamos lá. Eu vou repetir uma coisa fácil de entendimento. Imagine o nosso exército brasileiro. Ele tinha que fazer essa comparação. Mas é mais fácil de falar. O exército brasileiro.
representado pelos seus soldados. Aonde você vê um soldado vestido de verde, uniformizado, ali está representado o Exército Brasileiro. Só que dentro de cada uniforme que você vê na rua, dentro do quartel, existe um ser humano. Uma pessoa, com a sua história, com a sua individualidade, com o seu tudo. Diferente do outro, mas todos com a mesma característica. Olha o que você falou, o uniforme do Exército Brasileiro. Verde, com um capzinho na cabeça, correto? Então, todos são o Exército Brasileiro. Só que dentro de cada uniforme daquele existe um ser, um espírito, com suas histórias, com seus casos, com seus defeitos, com as suas ideias, com a sua vida, com as suas histórias devidas. Tá? Então, o malandro, você diz, um desses ali, ou vários desses que estão ali, são malandros da Lapa, mas naquele momento estão vestidos de uniforme do Exército Brasileiro. Quer substituir? Vamos substituir. Vestido, transvestido, fluidificamente, para aqueles videntes que podem vê-los como malandro. Traje Zé Pilintra. Como é que se diz? Já colocamos. Esse traje é de malandro. Mas não. Que muita gente naquela época, antiga, se vestia da sua forma e necessariamente não era malandro. Tanto é que eu citei o lance da bolinha. O malandro realmente usava a calça de boca apertada. Isso eu estou falando de encarnados agora. Mas nem por isso todos que tinham aquele tipo de roupa eram malandros. Então, o malandro, você se refere, de repente, está dentro do Exército Brasileiro, naquele momento, transvestido, você olha e é um soldado. Quando ele fala, é aquele jogo, aquele gracejo diferente um do outro. Parecido, mas sempre diferente. Porque cada um traz a sua individualidade. Mas a característica visual é a mesma. Verde, Exército Brasileiro. Acho que é a forma mais fácil de se entender. Entendeu? Não, o que eu queria saber é se os malandros vêm da falange de Zé Pilintra ou se é Zé Pilintra que vem da falange dos malandros. Eu acho que depende da casa, né? Se a casa tem organização de falange de malandro e não tem Zé Pilintra, aí vem Zé Pilintra. Nunca vi outro malandro. Não vi outro malandro, não entendi. Olha só, eu acho que eu entendi a pergunta dela. Existe uma diferença, vou fazer a pergunta de forma diferente. Existe uma diferença de falange de malandro e falange de Zé Pilintra? Não, a falange é de Zé Pilintra. A falange é de Zé Pilintra, então está respondida a A pergunta. falange é de Zé Pilintra. Eu entendi que ela perguntou se existe outro malandro além do Zé Pilintra. Eu tive uma casa que tinha um malandro que se chamava Miguel, a Beth conhece. Sim, aqui nós temos aqui em Paranabi. Meu padrinho ele trabalha com o nome do Miguel. Tá? Mas dentro da falange de Zé Pilintra. Dentro da falange de Zé Pilintra. Inclusive, ele é do Catimbó. Então, na falange de Zé Pilintra existe eu os conheço, malandros. esse eu conheço. Vários Eu falei, tem camisa preta. Zé Pretinho. Sim, Sim? Zé Pretinho. Você conhece Zé Pretinho? Camisa preta. Conheço um ponto que diz, quando eu me lembrar do ponto todo, eu vou mandar pra você. Parece complicado, mas é simples. Parece complicado. Uma manifestação de Zé Pilintra. Mais alguma pergunta, gente? Outras formas também. Mais alguma pergunta? Quer fazer pergunta, Rafael? Não, eu já vi outros tipos de Zé Pilintra, na verdade, mas com outras nomenclaturas. São subfalanges dentro da falange toda de Zé Pilintra. Sim, Zé de Andrade, Zé de Deus. Posso dar o Pretinho, exemplo são do vários. teu malandro, que é o Zé de Deus. Exatamente. Então, assim, São Outras- várias ramificações, igual, por exemplo, vamos supor, se pegar caboclo, tem 7 cruzilhadas, caboclo, arrancatopo, são vários, então tudo é caboclo. Eu posso, inclusive, ilustrar um pouquinho mais, que eu também uso sempre. Está ali o Exército Brasileiro, mas cada um dentro da sua área. Um é da engenharia, outro é da infantaria, outro é da artilharia, outro é da cavalaria, mas todos são do Exército Brasileiro. Servindo ao mesmo objetivo. E o mesmo objetivo. Sim, Brasil acima de tudo. Deus. Não é política, não. Diz. Exército Brasileiro é contigo, né? tem uma pergunta aqui da Luciana pela internet. Ela está perguntando. Então, a falange de Zé Pilintra é uma só? É uma só. Sim, é uma só, viu? É o Exército Brasileiro com as suas subdivisões. Né? Alguma pergunta a mais, gente? O chefe da Vocês falange, aí vamos colocar assim. querem fazer O chefe da perguntas? falange, Zé Não. Pilintra. O chefe da falange, Zé Pilintra. Tanto o Zé Pilintra é o mestre na Jurema.
Estrada, o malandro da Lapa, o malandro da Calunga, o malandro da Encruzilhada. É tudo Da falange Zé Pelintra, vem. Tudo uma falange Zé Pelintra, no qual o Zé Pelintra é A figura central. a figura central. Sim? E aí a gente faz assim, ó. Malandro regenerado, balança o quanto pode, foge da mesa de baralho, não vai à roda de pagode. Quem já foi da boemia já sabe o que é madrugada, e hoje é conhecido malandro do copo d'água. Quem diria o que fez os percalços dessa vida? Todo mundo quer saber o porquê dessa medida. É que a dor também ensina, e uma vez caído resolveu olhar para cima, e com Jesus foi caminhando numa estrada sem atalho. Por quê? Porque regenerado não é sinônimo de otário. Rafael Dalto. Nosso irmão. Isso aí, salva a malandragem. Não é porque está tomando um copo d'água que significa que é bobo ou que é diferente dos demais. Se na casa onde ele trabalha, se trabalha com a cerveja, se der o copo da cerveja a ele, ele vai aceitar. Perfeito? Não vai entrar em embate com nenhum dirigente de casa por causa disso. Né? Mas se a casa trabalha com água fluidificada, ele vai trabalhar com água fluidificada. Se derem café, lá porque a casa serve café, ele vai aceitar o café. Não é isso? Isso aí. Então vamos lá. Então aqui, Rosimério, eu tinha mostrado o... Catimbó ali, ó. Uma das mais antigas mães de Catimbó, 100 e poucos anos. Ai, eu adoro o catimbó de Jurema, gente, é muito lindo. Olha só, aqui ó, rapidamente. Então, assim, as roupas. Malandro Rio de Janeiro, sapato de cromo, terno branco, gravata vermelha ao grenar, chapéu panamá de fita vermelha ou preta. Certo? Vamos lá, na Jurema, camisa de manga comprida branca ou quadriculada. Meu padrinho. Tá? Com lenço no pescoço, nas cores vermelhas, e outra, atrás na mão, sua bengala e seu cachimbo. Nas alas ou nos baianos, ó, diferente, ó. Utiliza roupa de algodão comumente usada entre os escravos, chapéu de palha, tá? Já não é o Panamá mais, diferenciando-se apenas por seu lenço vermelho ou cachecol, tá? E uma fita vermelha em seu chapéu. Em alguns usam bengala, não são todos. Né? Você viu do Soprinho? Lembra? Chapéu coco não, é aquele chapéu bem 1910, né? Bem 1910. E bengala. Mas o Tipiu também tinha um cachecolzinho, não tinha? Não lembro. Não. Eu cheguei a ver ele com um cachecol. Gente. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Exumirim? Sim. Então vamos. Mais alguém? Gente, eu não quero que tenham dúvidas, por favor. Vamos perguntar, gente. Então tá todo mundo sabido aqui. Agora vou falar de Exumirim. Ficou legal? Todo mundo satisfeito? Vamos lá. Então vamos lá. Vou bagunçar a tela um pouquinho. Aqui, mouse. Aqui. Puxa. Vamos lá. Exumirim. Sabe a falar de Exumirim? Como eu havia contado anteriormente, vou contar de novo. Eu, garoto, católico, coroinha de igreja, passava nas casas de macumba, deixa eu chamar macumba, porque era o nome que se dava no meio da molecada, e acredito que hoje em algumas pessoas que ignoram que sejam casas de artigos religiosos. Fica mais elegante, mais bonito. Né? Era muito comum a gente ver essa imagem. Era o próprio diabo, na minha concepção. E é a imagem que se passa para as pessoas que não conhecem a nossa religião. O cara é adorador do diabo. E se pensar direitinho, nós não podemos repreendê-los. Porque nós somos um dos culpados e as pessoas ainda utilizarem
esse tipo de imagem em suas lojas ou em suas casas. Podemos abolir isso aí. A gente sabe que isso não existe. Se existe, são condições especiais que as pessoas não entendem, só com algum tempo de vivência, de trabalho, que vão conseguir entender, ou perguntando, né? A gente já tinha alguns amigos umbandistas e eu pensava, gente, como é que pode? Ele adora o diabo e fala de Deus. É impressionante. Fora as imagens de tamanho natural, tinha muito onde eu morava. Tá? De Exu sem perna, com perna de cabrito, chifre, rabo e etc. Terrível. E a gente atravessava a rua assim, a gente era garoto, atravessava lá do outro lado para não passar na porta da loja. Tá? Garrafa de cachaça, charuto, um monte de Esse moeda. daí é muito sim, tadinho. Um monte de moeda. E já tinha uns encapetados de 2 pernas, vivo, que já passava e apanhava a grana. Aqui tinha um amigo meu de infância que ele passava, ele podia ver um dinheirinho no pé de Exu, ele já vulgo passar e apanhava. Ele disse que pedia licença e apanhava. Tudo bem. Inclusive ele era judeu. Não esqueço. Tinha um ogã lá no centro do seu Tião que bebia a cachaça do Exu. Cuidado com a cabeça aí, irmão. Bebia a cachaça do Exu todinha. Ele pedia licença também. Na encruzilhada? Não, lá no centro mesmo. Abusado. Mas é isso aí. Então, para você ver, isso aqui nos reporta direto essa coisa. Né? Então, vamos lá. Exu Mirim. Dessa forma fica melhor? Bem melhor, visualmente bem melhor. Mas o que nos transmite aquilo ali? O menino de rua. Pivete, menino de rua, favelado, pobre e ladrão. Cheirador de cola, olha só quantos adjetivos errôneos. Não poderia ser simplesmente uma criança com feio. Normal. Não rouba ninguém, estudante. Filho de gente boa, com toda a educação. A tarja preta que transforma na... Não, ali por caso que ali é filho de alguém, é família de alguém, então em respeito, eu não sei, eu peguei a imagem na internet, né, e para que, né, apesar que isso aqui já apareceu aqui, eu sou um bando e tal, eu não quero saber, é a minha visão. Eu acho que a criança não tem culpa, né, ainda mais quando a gente bota num comparativo assim, um ou outro, vem logo esses pensamentos os quais eu falei, né, pivete, menino de rua, pobre, favelado, cheirador de cola, etc, ladrão, por aí vai. Né? Mas vamos lá. Aqui sabemos por quê? Aqui sabemos por quê dessa vestimenta fluídica. Exu Mirim também, como os Exus, são espíritos que tiveram suas vidas aqui também nós. Tá? Hoje trabalham numa falange maravilhosa, vocês não têm ideia. Maravilhosos, não tem noção da energia, do poder da energia de Exu Mirim. Como eu diria, dos Erechos, das crianças, nossas crianças de beijada. Quem olha aquelas crianças chupando bala, pedindo benção, pulando, não tem noção da energia que aquelas crianças trazem, onde trabalham. Uma coisa talvez que assombre alguns. Eu conheço uma criança que ela trabalha como médica numa mesa de Kardec. Então ali estão espíritos e não crianças. Ali estão espíritos e não médicos, da mesma forma. Sim? Com a sua bagagem, correto? Com a sua vivência, com as suas características adquiridas de várias encarnações. Então, alguns espíritos que trabalham na falange de Exu Mirim se transvestem desta forma para poderem trabalhar em algumas regiões umbralinas, abissais, infernais, como queiram entender. Regiões de péssima energia, onde lá estão os nossos irmãos que tiveram aproveitamento 0 ou 1, talvez, se pudermos colocar nota em suas vidas. Então, chegando a determinado momento, Deus, na sua infinita bondade, manda retirá-los daquela situação.
Não sairás de lá enquanto não pagares o último centil, disse Jesus. Essa é a porta do inferno. Não sairás de lá enquanto não pagares. Então, se não sairás de lá enquanto não pagares, tem jeito de sair. Então, o inferno não é eterno. Então, quando você pagar o último centavo daquilo que você deve, chegou a hora da sua liberdade. Então, alguns desses companheiros se transvestem dessa imagem porque lá os espíritos que lá habitam, em alguma dessas regiões, se transvestem dessa forma. Chifre, rabo e etc. Temos vários livros falando sobre isso. E outras formas bestiais mais. Então, se você chegar lá vestido de terno e gravata, você não vai arrumar nada. Vai todo mundo em cima de você. É o chinês chegando na África para dizer, eu vim pegar um aqui, ninguém conhece eu, né? Ninguém me conhece, eu estou disfarçado. Não vai arrumar nada. Quem quiser conhecer um pouco sobre o que ele está falando, Os Dragões, de Vanderlei Oliveira. Sim. Fala muito bem sobre isso. Sim. O livro Os Dragões. Vai tomando forma de dragão. Aí já pensou, eu vou lá onde só tem dragões, chegar eu para ajudar alguém, eu vou me pegar no primeiro ato. Eu tenho que chegar lá transvestido igual, ou bem parecido, bem próximo, para que eu seja confundido com um deles. Já falamos sobre isso aqui. Né? Eu lá no Japão, não passo batido? Não. Eu passando na avenida, todo mundo vai ver que eu não sou de lá. Vai. Pergunta. Então, a falange de Exu Mirim consegue transitar nessas regiões umbralinas? Sim. A ponto de se transformar em um deles para não ser reconhecido, certo? Sim, sim. Dependendo da figura que lá esteja. E ali fazer o seu trabalho de resgate espiritual àqueles espíritos sofredores. Sim, não necessariamente somente aonde haja espíritos dessa forma. Porque eles já aprenderam a manipular o fluido e fazerem a sua roupagem fluídica de acordo com o ambiente aonde eles vão, se assim for necessário. Né, então é por isso que na Umbanda, quando um Exu Mirim está trabalhando, ele consegue com mais facilidade enxergar quando um médium ou um consulente se transveste de alguma outra coisa que não seja aquilo que a gente acredita, né? E aí é quando eles atuam. Fala você, Marco. Uma das características de Exu Mirim no trabalho dentro de um terreiro é o sentimental, o íntimo da pessoa, de comportamento. É o forte deles. Demover, retirar de você a sua ideia, por exemplo, vamos lá para o grave, uma ideia de suicídio que você esteja tendo. Ele vem para demover, para retirar essa energia ruim, tá, que você carrega. Eles são especialistas em retirar essas energias, tá, em ajudar a trabalhar essas energias. Não é que eles vão fazer um milagre na sua vida, tira e você vai embora feliz, alegre e saltitante. Tá? Vou incentivar você de uma forma diferente. Ele tem aquela, vamos colocar, ele tem aquele remédio que age no lugar certo desse tipo de feridas. Então o remédio que ele trabalha é em cima disso aí. Por isso que eu falei, é uma energia diferente. Já não é esse o trabalho dos Exus, na sua forma geral. Tá? Eles não trabalham essa parte, mas Exu Mirim trabalha essa parte. Tá? E fale. Tem uma pergunta aqui da internauta. Exu Mirim são crianças? São espíritos. São espíritos igual a nós. Que desencarnaram? Ela pergunta. Necessariamente não. Oi, Flavinha, boa noite. Necessariamente não, Flávia. São espíritos que aqui transitaram, passaram por diversas encarnações, preto, branco, alto, magro, gordo, mulher, homem, sim, oriental, branco, amarelo, índio, em um determinado período, isso só a espiritualidade superior para lhe dizer, eles foram convocados ou arrebanhados para trabalhar nessa falange, tá? E se a roupagem que eles têm que se transvestir é de criança, é desta forma e é dessa forma que eles vêm. Correto? Não que eles sejam crianças. Correto? Porque temos, olha só, rápido, nós temos crianças que desencarnam, que no momento seguinte, ao chegar na espiritualidade, já retornam à forma, vamos colocar, adulta.
Outras precisam permanecer ainda como crianças, onde serão cuidados pelos pais adotivos, pelos avós, pelos tios, pelos parentes, pelo mundo espiritual, que vão recebê-los com todo o carinho, que eles ainda precisam passar por essa infância para receberem a educação necessária para que possam crescer pessoas melhores. Então há essa necessidade ainda continuarem crianças. Temos livros que contam, por exemplo, Chico, em uma das suas idas ao plano espiritual, viu corais de crianças cantando. Não necessariamente anjos voando de asinha, mas crianças. Isso está em alguns livros, já vimos alguns livros, não só Chico falando, mas corais celestiais. Sim. Então a nomenclatura mirim não está ligada à criança, né? É porque eu acho que essa é a maior dúvida, né? Eu acho que remete a gente, a criança. A pequeno. Eu acho que a maior dúvida de todos é exatamente essa. Levando em consideração o exemplo do Exército Brasileiro, o Exu Mirim seria uma patente dentro do Exército, digamos, levando, em relação a esse exemplo que você sempre dá? Sim, ele seria um exército. Sim, ele seria um exército, porque ele é uma falange de Exus Mirins. Entendi. Sim, e de meninas também. Tá? Tem meninas. Tem dedo levantado ali ó, na assistência. Uma das Forças Armadas, né? Sim, e diferente de Pombagira e Mirim. Sim, a coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, também o que remete a uma criança são as oferendas, porque são doces pretos, geralmente, são Coca-Cola, pelo menos é o que eu acho. Tem uns pés de marafo, cigarro e etc. E outras bobagens, mas né? tem muito Que aí doce. vai de outras coisas que não é da entidade. A gente ouve até drogas por aí. Outra pergunta aqui, dá Vamos licença. Gente, eu peço para falar aqui porque aí o pessoal lá, que está lá online, escuta, tá? Eu dei uma pergunta só para complementação. O mirim seria porque ele vem na roupagem de uma criança, né? Sim. Não é necessariamente que seja uma criança, mas é Sim, que sim. mirim. Sim, perfeitamente. Vou citar rapidamente dentro da nossa Umbanda, para todo mundo entender. Quem sabe a história da Umbanda sabe o que eu estou falando. Quando o Zélio de Moraes, lá na Federação Espírita, lá em Niterói, incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que começou a falar, um vidente da reunião disse: ué, você está se autodenominando um caboclo, um índio, mas eu estou lhe vendo como um sacerdote, um padre. Sim? Então, mesmo vestido, ele deixou, logicamente teve um porquê e um para quê. Ele se deixou ver pelo outro que conseguiu vê-lo como um sacerdote. Certo? Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Henrique. Boa noite, Carlos. Boa noite. Exu Mirim vem em gira de beijada? Se sim, são duas perguntas. Se sim, qual o tipo de doce que ele come? Aí complicou, hein? Complicou, porque é uma coisa bem individual, né? Se eu for na sua casa no seu aniversário, por exemplo, eu não vou querer bolo, porque eu não posso comer açúcar. Então, para você ver, né? Mas todo mundo vai comer bolo, eu não, vou ficar olhando. Agora, se você tiver um salgadinho, eu já como. Então, é bem individual, né? Então, eles vêm na gira de criança, e eu vou citar um outro exemplo. Por exemplo, lá no centro onde nós trabalhamos atualmente, é o Cantinho da Esperança, lá nós temos um Exu Mirim que chega, de vez em quando está chegando, tá? Através de uma média, não é através de mim. Chegou sábado agora na gira de Preto Velho, sem o menor problema. Veio trabalhar o sentimento de uma pessoa que estava no público. Tá? Ele veio, sentou-se do lado do Preto Velho falou com ele, mordeu os outros, jogar troço nas pessoas, xingar, jogar não sei o que para cima, negativo. Fez o trabalho dele, ele mandou chamar a pessoa, não, o Preto Velho já estava sabendo, mandou vir, fez o trabalho dele e foi embora. As pessoas talvez disseram assim, veio um herê, mas mais sabiam que era Exu Mirim.
Mafra, nessa situação que você está dizendo que o Exu Mirim veio na gíria de Preto Velho, Sim. Não sei se eu estou entendendo certo. Seria como assim, tipo, Preto Velho, daqui o senhor espera aqui, que eu vou mais adiante, que daqui para cá já é meu território, eu resgato e trago, e daqui o senhor continua o trabalho, seria isso? Eu poderia dar um exemplo melhor. Você é plantonista de um hospital. Você está no setor de emergência. A sua área é ortopedia. Você está no setor de emergência, chega uma pessoa que está com problema cardíaco. Vem o cardiologista. Certo? Não te desmerece em nada como médico ortopedista. Vem, dá o remédio na pessoa, dá o diagnóstico dela, vai embora e você continua no seu plantão. Tá? Sem desmerecer ninguém. Cada um dentro do seu quadrado. Vamos colocar assim. Não? Um exemplo. Mais alguma pergunta, gente? Um exemplo para todos que estavam vendo e que perceberam, tá? Para que vê que há uma comunhão, cada um no seu quadrado, se respeitando, ninguém se sentindo militrado, porque um tem uma especialidade e outro tem outra. Trabalhando sempre junto em prol do seu semelhante, em prol do bem. Esse é o principal. Boa noite. Boa noite. Então eles podem chegar a qualquer momento, dependendo da situação de cada consumente, de cada necessidade, né? Desde que haja concordância do dirigente espiritual da casa. Sempre respeitando isso. Oi? Então, quem participou da sessão do Povo do Oriente percebeu isso na última sessão. Veio a Cabocla Jurema, que sempre comanda, mas em função de uma necessidade específica, ela chamou os Preto Velho, veio Preto Velho, e até mais de um, né? Porque tinha um tratamento específico que só eles poderiam fazer. Cada um dentro da sua especialidade. Certo? Por que ela não fez sozinho ou chamou outros caboclos? Porque respeitando a especialidade de cada um. Alguém levantou a mão. A união faz a força. A Júlia estava fazendo uma pergunta que ele não entendeu muito bem. Peraí que eu vou chegar até aí. Não, eu não ouvi, perdão. Acho que... Peraí, eu também não entendi muito bem. Não passando de... E aí canta pro orixá iluminado, canta a pessoa que naquela vibração. Porque sempre acontece aqui, mas com mais orixás. É a mesma coisa que o Orlando falou, só que... Sim, cada um dentro do seu quadrado sempre. E frisando bem, sempre com autorização do dirigente espiritual da casa. Sempre. Aqui, tem uma pergunta... Pelo menos é o que é para ser, né? Uma pergunta da Flavinha de novo. Herê e Exu Mirim são da mesma falange? Não. Totalmente diferente. Resposta: não. Todos a caminho da luz. Ou seja... Mas ele pode vir em qualquer, no caso, em qualquer corrente, digamos assim. Sim, com a sua vibração é na frequência diferente. Isso. Pode vir uma gíria de caboclo. Sim, depende da necessidade. Como poderia ter chegado, qualquer outra entidade poderia ter chegado ali, um caboclo no momento. Olha, a pessoa ali está precisando de uma energia das matas, das ervas, né, das folhas, e vim trazer. Posso falar uma coisa aqui rapidamente? Sim. Eu estou entendendo a dificuldade das pessoas, porque assim, eu participei de um terreiro de umbanda na qual uma gira de Exu não entrava criança. Sim. Mulher grávida também não. Sim. Né? Então, assim, a dificuldade de entender que Exu pode atuar junto com uma Ibejada, que Exu Mirim pode atuar junto com o Preto Velho, essa é uma certa dificuldade. Mas eu acho que isso tudo está dentro daquela resposta que ele falou, cada um com a sua especialidade. O mundo espiritual, a Umbanda, é um grande hospital na qual tem vários setores de atendimento. Isso aí. E se você precisar ir ajudar numa UTI, você vai ajudar. Você como pediatra, como cardiologista, como seja lá qual a sua especialidade for. Dentro da casa da tenda Nossa Senhora da Piedade, lá em Cachoeira de Macacu, a tenda de Zélio de Moraes, que existe até hoje, ali, uma gira de Preto Velho atua Exu, atua criança, atua caboclo,
tudo. Sim, Então, sim. Ogum. Isso. Né? Estão constantemente, você sabe disso, Sim. estão constantemente trabalhando ali. E não necessariamente você precisa saber, aquele ali é Ogum, aquele ali. Não interessa. Eles estão ali atuando, sabe? É isso, porque a diferença e a separação, quem faz somos nós. Sim. Mas muitas vezes você pode estar consultando com um preto velho e ali está um Exu e você nem sabe. Porque dependendo da tua necessidade, quem vai atuar é ele. Tá certo, Marcos? Sim. E essa figura que passa essa imagem pra gente. Criança, criança. Pô, criança é criança. Exu, para alguns. Não, Exu é troço ruim, é troço do diabo, é troço de energia pesada, tal. Pô, ele não pode ajudar numa cura, por que não? É o preconceito com a palavra Sim, Exu. exatamente, é o preconceito. Exatamente. E criança é criança, tem que chupar bala, tomar guaraná e não fazer nada. É só para pular, fazer a alegria da turma que vai dar gargalhada, vai rir das extraporias deles e mais nada. Acabou, porque eles são crianças. Não, eu vou contar um problema para a criança para poder me ajudar. Porque, pô, eu vou me ajudar em quê? São crianças. Você está entendendo? Eu tenho um problema de relacionamento, eu quero falar com o Exu, eu compro uma gira. Né? Pô, não estou arrumando namorado, então é um problema sério. Aí, de repente chega o Exu, igual eu falei lá atrás, poxa, passa uma tinta no cabelo, toma um banho, troca a roupa, né? Pô, passa uma pintura na cara, vai para a rua, vai para um baile, você quer que eles batam na porta da sua casa? Você vem na rua, sai, faz alguma coisa, né? Dá um sorriso, sai mais rápido. Então, eu vou falar isso com uma criança vai chupar uma balinha, vai tomar um gole de guaraná. Eu não quero guaraná, estou com um problema sério. Mas você não sabe o que está se passando do outro lado. Como é que as energias estão sendo trabalhadas? Você está sendo trabalhado e não sabe. Tá? Então, esse preconceito que a colega lá falou lá é muito sério. Precisamos perder essa coisa. Não é porque é criança que não pode fazer, não é porque é Exu que não pode fazer. Pode. No momento dele, na hora dele, sim. E se não tiver outro, eles pegam e faz. Porque isso aí é uma família, é um hospital em prol daqueles que chegam e batem a sua porta. Né? A Umbanda é uma manifestação do Espírito em prol da caridade. Se assim não for, está errado. Vamos lá, eu acho que passa para os áudios 2 agora, hein? Nossa Senhora. Então vamos lá. Na religião Umbanda existe uma linha muito pouco comentada e compreendida, sendo por isso mesmo, muitas vezes, deixada de lado dentro dos centros de terreiro. É a linha de Exumirim. Gente, tem um monte de terreiro que não trabalha com Exumirim. O dirigente não permite. Não permite. Tudo bem. Cada um para o seu cada um. Tá? Como sabemos, tem terreiro que não trabalham com o orixá, ou o aeiro, ou o não tem gira deles. Não se manifesta. E não é gente de bobeira, não. Eu conheço uma que... Não, tá um negócio. Não suporta, tem medo, entendeu? Não sei, ela criou um bando à parte. Esse santo ela tirou do rol dela de santos. Não sei se você sabe quem é. Não trabalha mesmo, não faz filho de santo que seja João Lu ou Baluê. Mas vamos lá. Outra coisa também, preconceito. Um orixá maravilhoso, de cura, de paz e de amor. Aí a pessoa liga a cemitério, a coisa ruim, a enterro, a morte. Nada disso é vida, pelo contrário, é vida, é saúde. É saúde, é vida. Tabu dentro da religião. Muito poucos trabalham com essas entidades tão controvertidas e misteriosas, chegando ao ponto de, em muitos lugares, duvidar-se muito da existência deles. Na verdade, a Exumirim é mais uma linha de esquerda dentro do ritual de Umbanda. Trabalhando junto com Exu, olha só, trabalhando junto com Exu e Pombagira para a proteção e sustentação do trabalho da casa. Não esquece que negócio, são meninos pequenininhos que não sabem nada, né? Só chupar dedo e falar besteira. Negativo. Apesar de serem bem agitados, sua manifestação deve estar sempre dentro do bom senso. Afinal, dentro de uma casa de dois, uma verdadeira casa de Umbanda, eles sempre manifestam-se para a prática do bem, sob o comando direto dos Exus e Pombagiras da casa, se vierem na gira de Exu. Lá em casa veio e foi direto na Pombagira, chefe da casa,
Então, quase assim, como se estivesse se apresentando, ela fica aqui e trabalha aqui. Vamos ver como é que é o seu trabalho. Se comportou perfeitamente normal, bem, como se deve comportar uma criança de juízo, vamos colocar assim, tá? Sem esconder sandália de médio, jogar sapato pela janela. Isso aí a gente viu demais pela internet. Vocês vão achar um monte de bobagem dessa aí. Aí tem que puxar a orelha do médium também. Jogar sapato dos outros pela janela é brincadeira. Que não é nem de criança, é uma brincadeira estúpida. Ela está lá orlando lá que se vê, poxa, puxa mesmo, beleza. E não adianta botar a culpa no Exu, não. Pode-se dizer que os Exu e Pombagira estão para Exus, assim como os preto velhos estão para a criança de Corme do Leão. Certo? No primeiro centro onde eu trabalhei, giro de criança, preto velho do chefe em terra, ou outro velho no segundo comando da casa, sentadinho lá no toco, observando, só olhando as crianças. Certo? Lá na aldeia não adianta muito, porque, né? Vem aí, vão lá molhar o pé, e daqui a pouco as crianças estão tudo dentro d'água até os cabelos. Mas vamos lá. Os pretos velhos ficam vendidos lá. Eles dão a volta nos velhos lá. Mas depois que entrou, acabou. Trazem nomes simbólicos análogos aos dos Exus adultos, demonstrando seu campo de atuação, energia, forças e orixás a quem respondem. Assim temos Exu mirins ligados ao campo santo, caveirinha. Depois que eu pesquisei isso aqui, que eu vi que caveirinha no centro, há 200 anos atrás que eu conheci, era o Exu mirim, eu não sabia. Comportamento meio diferente dos outros. Era gente que Exu diferente, né? Era a caveirinha. E era uma criança Exu, né? Vamos lá, covinha, calonguinha, estou chamando ninguém, não. Porteirinha, o quê? Ligados ao fogo. Pimentinha, labareda, faísca, malagueta. Ligadas à água, lodinho, ondinha, prainha, entre muitos outros. Chegamos ao ponto de termos Exu mirins atuando em cada uma das 7 linhas de Umbanda. Eu acho que aqui tem cada um desses nomezinhos aí escondidos. Mas aí você vai ver que a coisa é muito grande. Não é só, é o Exu mirim, é ele só. Não, isso vai longe. Vai muito longe. Tá? Na outra casa eu peço para passar. Passa o slide. Vamos lá. Os Exus mirins são espíritos que atuam na linha de esquerda de Umbanda, popularmente chamado de crianças da esquerda. Essa ideia não é completamente correta, porque nem todos se apresentam com forma de criança. Alguns dizem assim, não, eu já sou rapazinho. Né? Eu trabalho com um caboclinho, e esse caboclinho costuma dizer que ele não é criança pequena, ele já é um pouquinho maior do que os outros. Então, aí a gente ligando uma coisa com outra, né? Cadê? Olha lá. E nem todos se apresentam em forma de criança, né? Então um pouquinho maiorzinho, né? Na verdade, alguns acreditam que Exu mirins estariam mais próximos dos arquétipos dos adolescentes. Alguns acreditam, né? Como rebeldes, em fase transitória, andando em banda em busca de uma identidade, quem são, como são e por que são. Meio doido isso aí. Seria um bando de espíritos livres e libertos de tudo, sem regência, sem comando, sem ninguém vigiando, sem nada. Seria um bando de espalhado ao vento. E não é isso. Tá? Tem toda uma organização, tem toda uma fiscalização, tem todo um porquê e um para quê. Quando incorporam, não, anteriormente expulsa dos terreiros por conta de preconceitos, essas entidades hoje mais aceitas, antigamente era pior, possuem grande força e suas brincadeiras e traquinagens são um veículo para a resolução de muitos problemas. Na minha casa, é como eu falei, não tinha. Depois que eu falei sobre isso, já apareceu um e já tem notícia que tem outro querendo chegar. Eles começam a trazer. Tá? Eu não sei se vai acontecer o mesmo aqui. Tá? Aqui nós já temos uma médium que trabalha com Exu mirim, porém ele trabalha sem ninguém perceber. Sim, perfeito, mas é o para ser. É aquele que chega pulando, dando cambalhota, chutando tudo, isso não existe.
Né? Isso é indisciplinado, não pode ocorrer isso. Né? Mas foi interessante isso. Quando incorpora, os mirins costumam colocar para fora o que há de mais negativo em seu médium. A exteriorização daquilo que ela tem por dentro, olha só. Isso não é regra. E se fosse regra, você é dono do seu corpo. É que o espírito não entra dentro do corpo de ninguém. Vocês não são vasos de planta onde você sai de dentro do vaso e entra outro para tomar conta. Isso não existe. Incorporação de espírito não é isso. Já falei do CTI, o cara morrendo. Está morrendo. Está aquele banco de espírito esperando você sair de dentro do seu corpo para entrar dentro daquele ali que vai desocupar. Isso não existe. Ninguém nunca ouviu falar, não. O cara morreu e entrou outro, com um cara dizendo que agora ele é o dono do corpo do cara. Que ele abandonou. Isso não existe. Então a ligação é fluídica, não tem nada a ver de entrar dentro do corpo do outro. Então vamos esquecer isso. É coisa de antigo. Então é a mesma coisa aqui. Aí ele bota para fora aquilo que tem dentro do médio de negativo? Sim, pode botar e você pode segurar também ou perceber aquilo e começar a se ver, opa, isso aí está errado. Não pode ser assim. Mas essa energia também do Exu vem também, olha só, vem botar para fora, não, ele vem empanhar, trabalhar essa energia negativa que existe dentro de nós, voltada para o sentimento. Então, é bem específico. Muitas vezes o comportamento travesso do Exu Mirim nada mais é do que um reflexo das piores características de quem incorporou. Sim, se você deixar passar. Se deixar passar, vai tomar uma chamada do pai de santo, da mãe de santo, do zelador, do guia-chefe da casa, do preto velho que tiver, do Exu que tiver em terra, vai tomar uma bronca. Então você, como vigilante, vai tomar conta disso aí. Hã? E o objetivo dessa exposição é fazer o próprio médium refletir sobre aquele comportamento que muitas vezes ele nem sabia que tinha, a fim de que possa evoluir. Uma pessoa me perguntou assim, mas poxa, e se ele estiver roendo unha, sinal que o médium dele gosta de roer unha? De repente, quem sabe, esse médium rói unha escondido de todo mundo. Quando chega em público, ele se comporta. Mas isso roer unha está errado. Então, de repente, vem ele lá, aí você, caramba, que coisa horrível. Criança mordendo os dedos, vou me policiar. Porque eu faço isso. Então vou me policiar mais para ver se eu paro com isso. Lembre-se de que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, não importando a forma ou o jeito de sua manifestação. Para aqueles que se sentirem-se afim com a força e tiverem respeito, com certeza Exu Mirim verão uma linha de trabalho tão forte e interessante e querida como todas as outras. Vamos lá. Mais exemplos de Exu Mirim. E estamos encerrando, viu, gente? Toquinho da Calunga, Porteirinha, Corisco, Quebra-Toco, Poeirinha, Joãozinho Navalha, Brasinha, Foguinho, Zezinho da Encruzilhada, Pedrinho do Cemitério, Mariazinha do Cemitério. É um nome estranho, né? A pessoa olha assim, gente, que horror. Mariazinha, uma criança tão dócil, tão bonitinha, lá no cemitério. Cemitério é para salinha daqui, ninguém quer passear. É isso? Então vamos lá, Chuvisco, Rosinha do Cemitério, João Caveirinha, Quebra-Osso, Rosinha Caueirinha, e dentre centenas mais. Aqui me fez lembrar da malandragem. Não é eles associados sempre a uma linha, né? a um portal diferenciado, né? Campo Santo, mar, terra, encruzilhada, fogo, ar, está aí. Mas então, Márcio, Sim. o
Exu Mirim Pode deixar. é um Herê. O que é um Herê? Então, qual é a diferença? Bem, Tem um Exu Mirim, tem outro Herê. Peraí, vamos lá. Vamos lá fazer igual espírito e alma. A gente tem que convencionar o que é espírito e o que é alma. É para a gente poder falar uma mesma linguagem e você poder encontrar nos livros essa nomenclatura e você saber o que ele está falando. Tá? Alma é o espírito encarnado. Você está encarnado, você está encarnado, nesse momento é alma. O espírito é quando ele não está encarnado. Então isso você vai encontrar nas obras, quando falar lá, a alma do fulano, ele está encarnado. O espírito do fulano, ele está desencarnado, você já sabe, certo? Então vamos lá, Herê, criança, vamos botar a linha de direita para a gente poder entender. Como falou lá, está diretamente para Preto Velho, assim como Exu Mirim está para Exu. Então, o que eu quis dizer... Então você tem na sua criança, correto? Linha de direita, vamos botar assim para você poder entender. Posso ter também um Exu? Sim, sem problema nenhum, pode ter duas na linha de direita. Sim. Tá? Por exemplo, essa médium lá na casa lá é assim. Por exemplo, ela tem duas crianças da linha de direita e tem um Exu Mirim. Tá? O que não interfere em nada. Porque a pessoa pode ter os seus herês e pode ter também o Exu Mirim, que vem trabalhar numa outra linha. Sim, como você tem um caboclo, como você tem um preto velho. É uma entidade como outra qualquer, que vem para trabalhar. Encontrando o campo, eles estão para trabalhar. Eu estava falando do baiano, a linha de baiano, tem casas que tem a linha de baiano. Tem casas que não tem, ele não trabalha de outra forma. Se adequa a outra forma para poderem trabalhar ou vão trabalhar nas casas que tem. Na primeira casa que eu comecei tinha uma gíria de baiano. Né? Então, nas outras não tem, não trabalha. Oi? Um capoeira e tudo? Não. Eu estava falando que tinha uma característica, um negócio de coco, coqueiro, dendê, tinha esses troços. Eu lembro, eu era moleque, tinha 18 anos. Referente à pergunta que a Denise fez, aí eu entendi mais ou menos assim, porque o Exu Mirim, ele vem trabalhar na linha do Herê. Não. Não vem? Exu. Só na linha de Exu. Não. É onde você mais vê. Vamos dizer assim, é onde você mais vê, é a origem dele. Seria assim, Exu veio na gira de Preto Velho. Ué, por que veio aquele Exu na gira de Preto Velho? Ele é de Preto Velho? Não, ele é originário da linha de Exu. Só que naquele dia ele precisou vir na linha de Preto Velho para algum trabalho, algum descarrego. Certo? Então vamos lá, Exu Mirim, na gira de Exu. Se veio em outra qualquer, é porque houve a necessidade. Certo? Mas ele oriundo de lá. Tá? Da linha de Exu, certo? É como o Paraíba que nasceu na Paraíba, mas mora no Rio de Janeiro. Ó, gente. Continua Paraíba. Pense. Deixa eu fazer uma adendo aqui. Eu entendi a parte da transmutação na forma de Exu Mirim para poder penetrar nas zonas umbralinas. Sim. Mas existem outras formas de penetração que de não vibrar na mesma energia das energias mais densas, que aos olhos dos espíritos das zonas umbralinas, eles passam até como se fossem invisíveis. No livro Os Filhos da Luz, do Robson Pinheiro, existe uma passagem que fala, adentrando numa zona umbralina, do Pai João de Angola, juntamente com o Ângelo Inácio, mais dois Exus, que os dois Exus vão transmutando as energias para que os outros dois possam caminhar lá e eles se passam desapercebidos. Sim. Eu acho que, assim, a minha dúvida é que os Exus Mirim é que eles ficam mais tempo lá, por isso que eles usam essa transmutação de energia para ficar nas zonas umbralinas por mais tempo lá. Alguma coisa nesse sentido? Não especificamente. Depende do trabalho. Porque a região, vamos botar assim, a região de moradia, vamos colocar, essencialmente lá. Trabalham bastante lá. Correto? Como Exu trabalha lá e outras falanges mais que nós temos aí, exemplos mil em relação a isso aí, que eles nos momentos corretos se transversem daquela roupagem para poder como é que se diz, transitarem pelas regiões umbralinas
Vamos transformar isso em países. Transvestidos japoneses quando passam no Japão, transvestidos de negros quando vão na África, correto? Para poderem passar despercebidos, certo? Vamos lá. Temos uma passagem muito bonita também, em que, em dado momento, numa região umbralina, entram algumas pessoas arremessando redes de luz em meio a um pântano, aonde, ao caírem na água, espíritos de diversas ordens tentam se segurar a rede, alguns conseguem, outros não. Outros espíritos vêm atrás, puxando a rede, colocando aqueles que se agarraram a ela em padiolas e são socorridos. À frente, um espírito arremessa rosas dentro desse pântano lodaçal, rosas de luzes que iluminam aquele pântano onde as pessoas jogam rede. E um espírito pergunta o que era aquilo. E eu não me lembro mais quem é, explica assim: isso é uma homenagem a Pedro, o pescador de almas, tá? Aqueles são espíritos que estão em regiões terríveis. Os que conseguem segurar na rede são aqueles que já pagaram o seu último centil, correto? Já estão na hora de serem resgatados. E aquela entidade que vem jogando flores no lodaçal é uma homenagem a uma rainha antiga, tá? Que na antiguidade ela distribuía pães à noite. Ela saía do palácio transvestido de serviçal, cheio de pães e alimentos debaixo da roupa, e distribuía aos pobres, tá? E o rei ficou sabendo disso, e uma noite combinou com a guarda de surpreendê-la. E ela foi pega em flagrante, saindo do palácio com uma saia abarrotada. E ele pergunta a ela: o que você tem debaixo dessa saia? Ela falou: são flores. E ela levanta e as flores caem pelo chão. Boa noite a todos, muito obrigado. Fiquem com essa imagem aí. Muito bom, gente. Uma salva de palmas. Obrigado a vocês. Tem alguma coisa mais na internet? Tem só uma mais uma. Vamos lá. Oi, fala. Só mais uma pergunta aqui do Carlos. Desculpa. É que ele fala que não entendeu a parte da bronca. A gente que não está entendendo muito bem a sua pergunta, Carlos. Da bronca. Mas eu acho que ele está se referindo àquela parte que, se o médium deixa extravasar o seu lado inferior, sim. Ele vai levar uma bronca, obviamente, principalmente da mãe de santo, tá, filhinho? Se estiver jogando, por exemplo, chega ali, pega um sapato e joga pela janela lá embaixo, você vai falar: ah, que bonitinho. Não. Você vai falar: não, quando ele foi embora, acabar de jogar todos os sapatos lá embaixo, que foram embora, acabar de agir, eu falo com o médium? Não. Você tem que interromper naquele momento. Ops, não joga não. É criança em alguns terreiros que dizem que tem mania de passar glacê de bolo na cara dos outros, jogar guaraná na cabeça dos outros. Tá certo? Tá errado? Depende do dirigente da casa. Deve ter dirigente de casa que acha muito bonito. Agora, eu não gostaria de estar sentado ali e tomar um banho de guaraná. Nem de bolo. Olha a cara do Orlando. Olha, quando dava um doce, a minha filha, quando era pequenininha, nossa, eu ficava com raiva danada. Sabe por quê? Que a primeira coisa que ela fazia era passar no cabelo. E quem estava segurando no colo era, daqui a pouco tinha melado de doce de bala no meu corpo, e eu ficava irritado com aquilo. Não gostava que dava bala para minhas filhas. Porque a primeira atitude da criança pequenininha é aquilo ficar babando, escorre por aqui, ela passa de doce aqui, mexe no cabelo, daqui a pouco está toda cheia de doce. Eu chegava em casa, minha mulher ainda brigava comigo. Mas a criança se limpa, está toda melada, entendeu? E é mais ou menos por aí. Então você tem que doutrinar, você tem que educar. Correto? Você, como dirigente da casa, você vai dizer o que permite na sua casa ou não. Olha, eu não admito que jogue guaraná dos outros. Acabou a fim de papo. Eu estava num centro que tinha uma herê, que ela pegava, saía passando, o joelho foi suspensa. Enquanto ela não aprendesse a ficar ali no meio, entendeu? Com as outras crianças, saber se comportar, ela não poderia vir com o corpo dela. Sim. Porque isso aí não era da entidade, era da pessoa. Sim, entendeu? Porque muitas coisas não é da entidade, é da pessoa. Beleza. Aí ficou suspensa. Bacana isso aí. Bacana. Tem uns que culpam, né? Isso aí é o certo. É
Que, né? Falei também da vez passada. Vamos ver se o menino lá refina a pergunta, né, na internet. E a Bruna sabe quem é, Bruna? Vocês pensam? Eu acho que ele entendeu porque ele está bem quieto. Não. Ele só falou assim, Santa Isabel, Rainha de Portugal. Isso, exatamente. Muito obrigado pela ajuda. É isso Santa mesmo. Isabel, Rainha de Portugal. Rainha de Portugal. Tá? Achei maravilhosa essa história. Tá? Muito legal. Então, gente, está aqui. Deixa eu finalizar outra vez. Aqui. Eu achei, né, como imagem, Rosa Caveira. Deixa eu ver, Rosa Caveira. Aqui o nome que vocês quiserem dar, né, uma visão diferenciada. Não seja especificamente A, B ou C, D, como aqui também. Aqui é uma modelo que posou, mas que transmite uma ideia de uma criança, né, Exu, que trabalha na falange do cemitério. Obrigado, gente, por me ouvir. Mais alguma pergunta, gente? Não, né? Muito bom. Deixa eu só aproveitar para falar. Temos o nosso workshop sobre Exu aqui na casa, feito aqui na casa, tá? Para mim tá bombando, 450 visualizações Vamos hoje. Para compartilhar, mim, gente. tá? Olha, lá no nosso canal do YouTube, hein? Olha só, nós tivemos 450 visualizações, tá? Tivemos 80 e poucos inscritos. Eu achei poucas inscrições. Pouquíssimos. Né? Porque vamos se inscrever no canal. Porque isso tem que bombar. Vamos se inscrever no canal, porque aí o canal você vai receber os avisos de toda vez que tiver alguma coisa da casa, seja o que for, vocês vão receber todo o sininho, né? Dá um joinha. Não gostou, bota lá. Não gostei. Não gostei por causa disso, daquilo. Isso aí. Né? Jesus não agradou todo mundo, então pode colocar lá também se não gostou. Tá? Então vamos compartilhar. E deverá estar no YouTube hoje, ou no máximo amanhã já estará no YouTube esse bate-papo nosso. Bom, aqui. se depender de mim, vai estar Obrigado. daqui a pouco. Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Primeiro quero agradecer muito ao nosso irmão Rogério Mafra. Fica aqui, Mafra, do meu lado. A casa, né? Cantinho da Esperança, no qual ele é dirigente junto com a minha irmã Lindomar, sua esposa. São pessoas maravilhosas que só somam sempre em axé, em luz, em força pra gente, né? E também o Centro Espírita Antenor de Paula Carneiro, que está precisando de uma ajuda de todos os médios do TUEG. Fazer lá, como fala, a invasão do TUEG no Antenor, né? Então, aqueles que puderem somar com a gente, com eles, né, serão bem-vindos. O Antenor de Paula Carneiro, vou deixar você falar já. É um centro espírita na qual eles já fazem parte há muitos anos, e eu vou passar a palavra para ele, porque ele vai dizer qual é o trabalho que essa casa faz e o que eles estão precisando. Então, aproveitando aqui a deixa, eu quero convidar já a todos vocês para a gente agendar uma data para estarmos indo ajudar o Antenor. Gente, Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, Centro Espírita Antenor de Paula Carneiro, é uma casa kardecista, não gosto muito do termo, mas é que a gente consegue diferenciar mais. Onde a minha esposa é diretora social lá há quase, eu acho que há quase 30 anos, tá? Que ninguém quer. Não dá ibope, não dá voto, não dá status. Lidar com o pobre, cheira mal, fala mal, tem mau hálito, etc. e mais alguma coisa. Então, pouca gente gosta. A grande verdade é essa. Não vou enfeitar o pavão, porque é isso aí. Tá? Então, você não vê nem candidato. Agora, candidato a diretor, presidente, PDD, financeiro, PPP, tu vê um monte. Todo ano tem um monte. E ela não larga porque não aparece ninguém. Correto? Então ela continua até hoje. Nós estamos com mais de 100 crianças. Não é pobre. Pobre come e dorme nas suas casas. Estou falando de gente em estado terrível, na condição financeira terrível. Tá? Comem lá com a gente serve para mais de 300 refeições todo sábado. Não se serve sopa. Tem sopa dos alunos, sopa na igreja, sopa do papo, sopa no viaduto, sopa na rua. Uma vez eu ouvi, quem disse para você que pobre só gosta de sopa? Pobre gosta de arroz, feijão, carne, frango.
E é o que a gente faz. Tá? Nós damos um diferenciado, perfeito? Não temos ajuda governamental, não temos ajuda de prefeitura, não temos ajuda de nada. Quem ajuda somos nós. Então nós temos por mês 4 fins de semana. A gente atende essa turma todo sábado. Todo sábado. Então nós temos 4 sábados durante o mês e nós estamos com uma pessoa viajando para o exterior, que está com sábado já furado. Estamos com outro sábado, uma pessoa que já está muito idosa, já está doente, cheia de dor no joelho, não está aguentando mais. Eu assumi, eu e uma meia dúzia de homens lá assumimos a cozinha. Ah, vamos queimar um arroz lá, um feijão, mas vamos dar para todo mundo comer. Então nós estamos com um espaço lá de um sábado, tá? Para pedir que o Tued invada, no bom sentido, o Atenor. Os adultos ficam no salão de baixo, onde tem evangelho, aula de higiene, médico que fala, dentista que fala, noções de higiene, noções de saúde, né, autoestima, etc. As crianças sobem para as salinhas de evangelização, são várias, as salinhas de evangelização divididas por idade. Então vão ouvir um pouco do evangelho, conhecer Jesus, que não conhecem com certeza, tá? E que antes de ir embora recebem um prato de comida para comer e uma marmitinha para levar para casa. Tanto os adultos quanto as crianças. Distribuição de roupa, distribuição de cesta básica, perfeito? De 15 em 15 dias, porque a situação não está mole. Lá tudo é doação. Então, se alguém quiser, o Tued se habilitando, fazer uma vezinha por mês, dá um rodízio legal. Porque você tem 50 médios, se 4 forem num sábado por mês, olha, esses 4 daqui, quantos anos depois ela vai voltar lá para poder fazer? Então não puxa para ninguém, não fica pesado, vai dizer assim, poxa, mas todo sábado, não é todo sábado, vai ser uma vez na vida ou outra na morte, porque não vai dar para repetir, talvez porque são muitos médios, correto? Escolhe o cardápio. Aí eu vou fazer arroz, feijão, macarrão e linguiça. Duas opções. Você compra, apresenta a nota, eu dou o dinheiro, tá? Ou você me liga e diz, olha, eu vou fazer arroz, macarrão, beleza, barará, deve ficar uns R$80, ou não sei quanto vai ficar, não tem problema. Eu compro o material, na hora que você chegar, está lá na cozinha para você fazer. Temos cozinha industrial, freezer, geladeira, tem todo um panelaço lá já, que se dá há muitos anos que nós fazemos esse trabalho lá. Então é isso aí. Então, no caso, atração mesmo. Então, olha, quiser ir lá brincar com as crianças, fazer jogo, se vestir de palhaço, ir lá brincar com os meninos, entendeu? Canção, teatro, música, fica à vontade. Tá? Fica à vontade. Se tiver alguém na especialidade médica, nós temos um consultório médico completo, com balança, com tudo. Maca, tudo. O ambiente não é estéril porque não está sendo usado atualmente. Nós perdemos nosso médico devido à mudança de escala. Era médica do bombeiro, mudaram a escala dela, não dá mais para ela vir aos sábados. Então, ela ia lá para atender as crianças lá, que são muito carentes também. Chegou com a receita, a gente ainda dá o remédio. Então, fica legal, acredito que fique legal. Se alguém conhecer uma médica que queira doar um suor lá, uma vez no sábado, uma vez no mês, uma vez de 12 em 2 meses, não importa, nós estamos precisando também. É isso aí, o recado é esse. Obrigado, Rosimene. Espero que vocês invadam lá o Atenor. Mesquita, tá? Tranquilo de chegar. Vamos lá, não é nada de ruim, a área é muito boa. Colado na antiga delegacia de Mesquita. O local é maravilhoso, fantástico. Não tem problema de subir e descer, estrada de chão, nada disso. Asfalto, ônibus na porta, tudo direitinho. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rosimene. Vamos agora nos preparar para fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de agradecer a todos que vieram, que participaram desse estudo, a todos os que estão participando online. E depois, se tiver oportunidade, nós vamos conversar, né? Depois, quando a gente encerrar, fazer a nossa prece e encerrar, eu quero convidar todos para cantar um parabéns para a nossa filha Luzia, que está fazendo aniversário hoje, que ela pensou que fosse passar em branco, mas o bolinho está lá embaixo, esperando por ela, e a gente vai cantar um parabéns, tá bom, Luzia? Bom, então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, respirar. Obrigado, querido Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome,
Em nome da Sagrada Lei de Umbanda, em nome dos Sagrados Orixás e da nossa dirigente espiritual, a Cabocla Jurema da Praia, participando de mais essa maravilhosa noite de estudos, que tanto esclarecimento nos traz, que tantos ensinamentos nos deixa. Agradecemos a presença espiritual que aqui se faz, a presença dos guardiões, dos Exus e Pombagiras e dos guardiões de cada um que aqui estão, os mentores e guardiões deste terreiro, a presença de cada um que deposita nessa casa a sua fé e que nos traz também o seu axé, a sua força, e ele se divide. E assim, Mestre Jesus, pedimos a Ti que nós possamos continuar caminhando perseverante no caminho do bem, que nós possamos sempre contar com a Tua força, com a Tua luz e com a Tua proteção, e desses queridos e incansáveis trabalhadores da Tua Seara Bendita, os nossos Exus e Pombagiras, seja qual falange for, seja em que especialidade eles estejam, que possa estar sempre no caminho do bem, nos ajudando, nos direcionando e fazendo com que nós possamos cada vez mais crescer e evoluir nesse caminho de transformação moral e espiritual. E assim, Mestre Jesus, que seja em Teu nome, em nome da nossa dirigente espiritual, a Cabocla Jurema da Praia, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, pedimos a Tua permissão para dar por encerrado essa maravilhosa noite de estudos. E te peço, fica conosco, mestre amigo, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos e muito obrigado.